chegar um momento que o treinamento de força máxima não vai ser mais uma prioridade para os atletas de esporte de combate, mas sim o quão rápido esse atleta consegue produzir essa força dentro do tempo disponível que ele tem durante um round de luta, para projetar os golpes, para fazer movimentos de todas as direções e ângulos diferentes durante o combate. E quando chegar essa hora, você precisa saber aplicar a potência da maneira correta para evitar fugir do objetivo principal, que é aumentar a potência explosiva, que é transferir aquela força que ele tem para os golpes e movimentos de luta. E seja você atleta ou treinador, eu trouxe 3 detalhes importantes que vai te ajudar a otimizar esse treino de potência. O primeiro detalhe é manipular a carga adequadamente para esse estímulo de potência. E essa carga, dependendo do atleta, vai variar de 50% a 70% da máxima. Grava isso porque você já vai entender o quão é importante ter essa exatidão de carga e o quanto ela vai influenciar no treino de potência durante a sessão do treinamento. 2. Execução do exercício. O ideal é que o atleta alcance uma repetição por segundo durante determinado exercício. E aqui é um momento que a gente tem que prestar muita atenção. Lembra quando eu falei da carga determinada ali anteriormente, 50% a 70%? Aqui tu vai entender o porquê ela é tão importante. Quando esse atleta estiver executando o movimento, e vamos supor que ele tem que fazer 10 repetições em 10 segundos, se esse atleta fez 5 repetições em 10 segundos, significa que a carga está muito pesada, que ele não conseguiu alcançar as 10 repetições que deveria. Então você já tem um primeiro insight que precisa reduzir essa carga e que ela foi manipulada da forma incorreta lá no primeiro detalhe. E se esse cara, ao invés de bater 10 repetições, bater 15, 20 repetições, aqui é o oposto. Significa que a carga está muito leve. Então a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Se esse cara extrapolou muito, era para fazer 10 repetições e fez 25, a carga está muito leve. Então você pode aumentar aí um 10%, às vezes até 15% da carga. O cara bateu 16, está próximo dos 10. Então você pode aumentar ali entre 5% e 10%. Respeitar o tempo de intervalo e reproduzir novamente a repetição. Aí você vai conferir se ele bateu aquelas 10 repetições, ou se ele passou, ou se continua batendo menos do que deveria. Então é muito importante ficar atento a esse detalhe, porque se você não prestar atenção nisso, você foge do treino de potência, do objetivo de potência. E essa margem de erro é importante, porque nem sempre o atleta vai bater com exatidão as 10 repetições. E como a gente está fazendo um protocolo, pode ser que seja a primeira semana dele, vai gerar adaptações. Então nessa semana ele não conseguiu alcançar 10, ele passou um pouco de 10. Você manteve. Na próxima semana, ele estava batendo 8, bateu 10. Show de bola, a gente já identifica o quê? Talvez melhorou a técnica, talvez começou a gerar uma adaptação que leva em torno de 2 a 3 semanas. Talvez ele melhorou a sincronização do movimento, a coordenação para produzir potência no movimento, porque a gente está falando de bastante velocidade, bastante força também, que vai exigir mais estabilidade, dependendo do exercício que ele for fazer, que ele for produzir essa potência. Então é muito importante ter essa margem de erro de 2 repetições, porque ao longo do tempo tu vai avaliar com base nisso. Se daqui 3 semanas ele está batendo 15 e ele batia 8 na primeira semana, o cara evoluiu, ele melhorou, ele está transferindo mais. Então você pode adaptar mudando o estímulo, você pode adaptar fazendo um pequeno ajuste de carga para fazer progressão, dependendo do protocolo, de como está mapeado, dependendo do contexto dessa periodização. Você pode fazer isso, é uma das formas de progredir, de escalar a carga de potência, desde que ele não fuja, né? Desde que não saia daquelas repetições, 1 por segundo, que é muito importante para que a gente desempenhe potência. Você quer que o atleta nessa sessão de potência seja o mais explosivo possível. Ele não vai ser veloz. Velocidade é outra capacidade. Ele não vai ser forte. Força é outra capacidade que veio anteriormente ao trabalho de potência. Agora o objetivo é que esse atleta seja o mais explosivo possível dentro do tempo determinado, dentro da repetição determinada, dentro da execução com qualidade, com técnica, com movimento alinhado, pessoal. E dentro desse modelo de treino para potência, um detalhe muito importante que não pode faltar e que tu pode acabar confundindo com a carga é o intervalo. Porque se você der um curto espaço de intervalo para esse atleta, pode ser que ele não consiga bater 10 repetições. Vamos supor que na primeira série o atleta bateu 10 repetições. Aí você deu 60 segundos para ele se recuperar. Ele voltou e bateu 6 repetições. Aí você acha que a carga está pesada, vai lá, não, vou tirar mais carga aqui, vai lá, de novo, bora, let's go, vamos lá, vai. Errou, mano. Porque tu não deu o tempo adequado para ele se recuperar. E a gente sabe, né, a fisiologia mostra isso pra gente, que precisamos de um tempo mínimo aí de pelo menos 2 minutos a 2 minutos e meio para ter uma recuperação parcial da creatina que foi quebrada ali. É o primeiro sistema que a gente libera para fazer essas explosões rápidas sequenciais. Então, se você não respeitar esse tempo de pelo menos 2 minutos ali, ele não vai conseguir reproduzir novamente 10 repetições. Ele conseguiu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta não, porque o tempo estava muito curto também. Ajusta o tempo, aumenta um pouco o tempo e repete novamente. Se na primeira série o atleta conseguiu bater 10 repetições e você deu um intervalo de 1 minuto, ele voltou
e foi fazer a segunda série. E não bateu 10, bateu 5. Stop, dá mais uns 2 minutos, 3 minutos para ele se recuperar e retorna. Retornou com ele, bateu 10 repetições, check, não precisa mexer na carga, tá? Então assim, você mexe na carga na primeira execução. Se na primeira execução o cara falhou, baixa a carga. Mas nas demais, manipula primeiro o tempo. Se depois de mexer no tempo, ele continuou batendo menos repetições, e você mexeu no tempo de novo, ele continuou batendo menos repetições, você reduz a carga. Mas inicialmente, mexe no tempo. Se na primeira série ele bateu a repetição programada ali da sessão de potência. E o terceiro detalhe, não menos importante, é saber a hora de parar. Se você fez 6 séries de potência, na primeira série bateu 10 repetições, na segunda série bateu 10 repetições, na terceira série bateu 8 repetições, aí você aumentou o tempo de intervalo, voltou, bateu 9 repetições na quarta série, aí tu aumentou o tempo de intervalo, ele voltou, na quinta série bateu 9 repetições, aí tu manteve o tempo de intervalo, ele voltou, na sexta série bateu 5 repetições, esse cara tá fadigando. E mais uma vez, no treino de potência, onde a gente quer transferir aquela força para a potência, para ser benéfica para os movimentos explosivos, para o tempo que a gente tem disponível na luta, a gente não pode falhar nesse treino, porque aí a gente está fugindo da capacidade de potência e migrando para a capacidade de resistência. E nesse estímulo aqui, nesse protocolo, nessa sessão de potência, não é o objetivo. Ah, mas ele precisa de resistência. Trabalha a resistência, mas em outro momento. O objetivo dessa sessão é potência. Então você precisa seguir os pilares que determinam esse trabalho de potência.